por que esse cara que talvez ensine um outro tipo de yoga está aqui me ensinando? Eu sou professor de yoga há 20 anos e depois de ter passado um monte de perrenga como professor, quando ali por volta de 2006, eu fiz uma transição e a partir de 2006, então há 15 anos, eu comecei a ter resultados, eu comecei a fazer com que pessoas que estavam próximas a mim também tivessem resultado. E aí foram professores que tinham escolhido uma filosofia, que tinham escolhido uma profissão, e esses professores conseguiram, de alguma forma, chegar ao resultado que eles desejavam. E quando eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha proposto para mim estava me levando a resultados expressivos, que aquilo que eu tinha proposto para mim estava se encaixando nas pessoas à minha volta, e aí, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, bom, é isso, eu tenho que ensinar exatamente coisas desse tipo para as pessoas que estão à minha volta, e, consequentemente, depois, ensinar isso para as pessoas que talvez não estivessem à minha volta, mas que eu poderia realmente fazer uma grande diferença. E eu acho que o grande motivador para isso é entender que o yoga ele é algo transformador. E se tiver, não só eu, isoladamente, mas tiverem milhares de professores fazendo um trabalho incrível com o yoga, não importa o tipo de yoga, mas fazendo um trabalho incrível e mostrando para as pessoas a força do yoga, isso é impagável. E esse foi o motivo de eu começar o processo. Na época, anos 2000, o yoga não tinha um boom de resultado. Os professores não tinham resultados, não tinham exemplos, grandes exemplos à minha volta. E aí eu comecei, vou me enfiar de cabeça nisso, porque é algo realmente que me motiva, é algo que faz o meu coração cantar, é algo que faz com que eu esteja empolgado. E aí me meti a começar a dar aulas. Já tinha um conhecimento, vou dar aulas. E aí eu travei contato com a realidade. E a realidade não é bem assim. Não é tão fácil assim. O yoga não é conhecido. As pessoas têm uma visão talvez equivocada do yoga. O mundo de trabalho do yoga ele é mais restrito. Então, na época, tinham milhões de dificuldades. E fora a minha inexperiência, que também era um dilema a ser trabalhado, porque eu era um inexperiente na área. Por mais que eu estava me aprofundando, por mais que eu tinha conhecimento, eu era muito inexperiente. E aí, comecei a travar contato com o erro, com o insucesso. Eu comecei a dar um monte de patinadas, comecei a dar com a cabeça na parede, porque eu não conseguia enxergar a parede. Então, foram vários momentos que daria aqui lives e lives de histórias de tudo que aconteceu que não foi legal, que não foi interessante, e que me fizeram, num determinado momento, querer parar de ensinar. Em 2006 foi exatamente o que aconteceu. Eu falei, não vou mais ensinar isso, porque não está dando, não está girando, não estou tendo sucesso, não está... Tipo, acho que eu tenho que ir para outra profissão, acho que não é o momento. Só que aí, o que aconteceu? Eu amava tanto yoga, e amo tanto yoga, acreditava tanto nessa filosofia, que eu falei assim, não, cara, eu tenho que lutar, eu tenho que entender. E aí eu comecei a entender o que eu estava fazendo de errado. E nesse processo de entender o que eu estava fazendo de errado como profissional, como professor, isso me fez crescer. Isso começou a alavancar os meus resultados. Os resultados começaram a ser mais constantes. Já não era mais uma inconstância de resultados. O resultado ele acontecia e ia se mantendo e com um vislumbre de poder aumentar. Então, esse foi o processo ali de transição. Vou continuar ou não vou continuar? Vou continuar ensinando yoga ou desisto e vou fazer outra coisa? Vou ensinar outra coisa ou vou trabalhar com outra coisa? E, normalmente, o que eu enxergo dentro do que eu vejo dos professores é que os professores, em geral, eles têm uma dificuldade em
em se manter na profissão, porque eles não conseguem deslanchar. E aí, esse professor, e excelentes professores, duram ali 1, 2, 3, 5 anos, e aí mingua, desiste. É mais ou menos o tempo que dão para uma empresa, que fala assim, uma empresa, se ela durar 5 anos, a tendência é que ela dure para sempre. Se ela consegue chegar ao 5º ano de existência, é uma empresa que vai estar mais sólida, que vai estar mais estruturada. Aquele dono da empresa, ou aquelas pessoas que trabalham naquela empresa conseguiram passar essa linha tênue aí do sucesso e do insucesso. É mais ou menos isso. E realmente o que eu vejo é os professores, eles ficam, muitos dos professores, eles duram ali 1, 2, 3 anos e aí mingua, porque acaba não tendo sucesso. Porque não depende exclusivamente do conhecimento, não depende exclusivamente do que ele estudou para chegar, depende de vários outros fatores. Porque já não é mais apenas ensinar uma respiração, é ensinar a respiração, para quem vou ensinar a respiração, como eu vou ensinar essa respiração, como é que essa informação vai chegar no outro lado da corda. Então, se tem aqui o instrutor A, o professor A, e tem o aluno que é o ponto B, há uma ligação, e eu preciso entender como é que eu faço isso da melhor forma. E quando eu começo a entender essa lógica, aí é que eu começo a deslanchar realmente e ter mais sucesso naquilo que eu faço. E esse é o motivo pelo qual eu me coloquei lá, comecei a crescer a partir de 2006, que eu comecei a travar contato com mais e mais e mais gente. Comecei a perceber que o que eu estava propondo, a forma, a metodologia que eu tinha ali ajustado de ensinar o yoga, era uma metodologia que estava funcionando, que estava fazendo com que professores chegassem a um resultado muito mais expressivo.